Seja bem-vinda à aula 3 do nosso treinamento intensivo da maquiagem com acabamento. Ontem nós nos encontramos numa live incrível, onde eu demonstrei um atendimento em tempo real, do jeitinho que eu faço nas minhas clientes, com todos os acabamentos e num tempo ótimo. Já que na aula 1 nós já tivemos um apanhado super completo sobre colorimetria, para escolher sem erro aí o tom e subtom das bases das suas clientes. Na live de ontem, eu te mostrei um atendimento num tempo real aí, bem rapidinho, tempo de cliente. A aula de hoje vai ser sobre acabamentos específicos. Esta e a próxima aula também. Por quê? É impossível que a gente consiga entregar um acabamento de qualidade na maquiagem para as nossas clientes num tempo aí de atendimento em cerca de 50 minutos, 1 hora, se a gente não consegue realizar esse acabamento nem treinando em modelo. Primeiro, a gente precisa conseguir passar um batom com simetria, passar um batom bem lisinho, colar uns cílios bem colado, fazer um delineado gatinho apropriado pro tipo de olho da tua cliente, sem que fique calombinho, sem que fique torto, sem que fique um pra cima e um pra baixo. A gente precisa conseguir no treinamento para que a gente vá treinando e colocando em prática e consiga ter agilidade, atender mais rápido. Então, esta aula aqui e a próxima, que vai ser na segunda-feira, serão específicas sobre certos acabamentos na maquiagem. E a gente vai começar com o esfumado inferior dos olhos, que é uma das maiores dificuldades. Mas antes, eu quero te mostrar só uma amostrinha do que as minhas alunas da turma Maquiadora no Topo 1 estão falando de mim. Isso, eu fiz vários cursos, fui me aperfeiçoando. E há 1 ano atrás, eu comprei o curso da Thaisa Brusco. E eu vou dizer assim pra vocês, é o curso de maquiagem mais completo que eu já vi. Eu duvido que tenha um curso de maquiagem mais completo que esse, até se vocês forem em um lugar que dê 6 meses de curso de maquiagem pra você. O ponto principal do curso não é que ele é muito completo, de que tem tudo, mas que além de ter tudo, ele ensina tudo com muita qualidade. Não é tipo assim, tem fotografia e tem marketing e tem maquiagem, mas é tudo pincelado. Vocês tiram foto assim e pronto. Não é tudo pincelado, mastigadinho, com a didática incrível que a Thaisa... Uma coisa bem legal também é que assim, a Thaisa conhece todas as alunas dela, todas. A gente tem um grupo do WhatsApp, a gente tira dúvida com ela. Ela conhece cada aluna dela e eu acho que isso é um grande diferencial, sabe? Porque ela sabe do teu potencial, ela sabe da tua dificuldade e ela te incentiva, sabe? O curso Maquiadora no Topo foi o maior passo que eu poderia ter dado para iniciar a minha carreira, porque foi um curso para mim perfeito. O curso, ele vai te ensinar desde prática e modelo e teoria também, até marketing, até vídeo e fotografia, tudo detalhadamente. Super completo, não tem, sério, eu vou deixar aqui pra vocês um pouquinho das aulas pra vocês terem noção. É muita aula, além da didática maravilhosa dela. Tanto a didática da Thaisa, que não tem igual, ela é muito maravilhosa, gente, sério. Essa mulher, ela nasceu pra ensinar, entendeu? Lembrando que as inscrições para a turma 2 se iniciam no dia 7 de dezembro e as vagas são limitadas. Então vamos começar a nossa teoria. Neste momento agora eu vou aqui para o cantinho. E a gente vai assistir a aula em slides, eu vou ficar aqui bem escondidinha. Bom, como vocês podem ver aí na tela, existem vários tipos de esfumado inferior, vários acabamentos. Não é uma fórmula fechada de como fazer, porque vai depender muito aí do estilo da maquiagem, do formato de olho, como a gente vai ver. Se a cliente quer mais escura, se a cliente quer mais clara, se a maquiagem é colorida, se quer fazer colorido embaixo, enfim. Então, olha só que interessante. No primeiro exemplo, eu começo mais clarinho no canto interno do olho dela e aos poucos eu vou deixando mais escuro até que eu chego no preto. Já no esfumado inferior do lado, na segunda foto, ele é preto rente aos cílios e vai ficando claro de cima para baixo, vai ficando marrom e claro mais embaixo. Então são duas formas diferentes de utilizar as mesmas cores. No primeiro é claro para escuro nessa direção e no segundo é escuro rente aos cílios e claro para baixo. Também temos outros exemplos aí de linha d'água branquinha, linha d'água colorida, linha d'água marrom. Tudo isso são formas de tu expressar tua criatividade
aliado com o desejo da tua cliente. Se a tua cliente quer algo mais extravagante ou se ela quer algo mais clean, mais sofisticado. Um dos problemas que eu mais vejo aí acontecer é a falta de continuidade da maquiagem da parte de cima, né, da parte superior dos olhos, para a parte inferior. A gente precisa ter essa ligação. A maquiagem tem que continuar, ela tem que se encontrar, não pode ficar um rombo no cantinho do olho. E a mesma coisa aqui em cima. Então, às vezes, só da gente encontrar as cores no degradê que estão indo aqui mais aqui nas têmporas, já aumenta muito mais o teu acabamento. E aqui no início, às vezes a gente começa aí com uma corzinha mais clara, a gente pode levar essa corzinha clara até um pouquinho no início do canto interno. Isso vai transformar o teu acabamento. Fica muito mais elegante, sofisticado, porque dá essa impressão de fluidez. Então, não vamos deixar rombos e não juntar as cores em cima e embaixo, tá? O nosso esfumado inferior, ele também é um baita aliado no visagismo. Por quê? Porque a gente consegue mudar o posicionamento dos olhos. Então aqui eu trouxe somente 2 exemplos para mostrar que, no primeiro caso, o olho da modelo ele é giradinho para baixo. Consegue ver como o canto externo do olho dela é mais baixo do que o canto interno? Então o olho dela, ao invés de ser reto, ele é inclinadinho para baixo. Se eu fizer um esfumado inferior parelho nos olhos dela, eu vou manter essa característica de que a parte externa está mais baixa, mantendo esse olhar caído. Mas, se eu deixar o canto interno mais grossinho e o canto externo mais rente aos cílios, eu já vou ter um efeito de girar esse olho para cima, deixando o olhar muito mais reto. E esse deixar grosso aqui no início não significa que eu vou ter que deixar tudo escuro. Eu posso deixar mais grossinho com um pigmento ou uma cor mais clarinha. O importante é a espessura desse esfumado. Já no segundo exemplo, a queixa daquela modelo, que eu procurei modelos que tivessem alguma dificuldade em se maquiar no meu Instagram, a queixa dela era que quando ela sorria, os olhos ficavam muito pequenos, eles desapareciam nas fotos. E se a gente notar, realmente, a bochecha dela empurra os olhinhos muito para cima e eles ficam bem pequenos mesmo. Então eu realizei o oposto do esfumado inferior do primeiro exemplo. Eu deixei o esfumado mais grosso aqui no final e mais fino no início, dando uma maior amplitude para esse olhar. Os melhores pincéis para a gente realizar o esfumado inferior são aqueles que são bem pequenos, mas que são fofos. Então eu já aconselho que tu tire um print aqui e já fique com as minhas recomendações. O que eu mais uso em atendimento é o 907 da Macrylan. Por ele ser barato, eu posso ter vários, então eu uso um por cliente, eu não repito o pincel por cliente por motivos de biossegurança. Além do que ele é excelente, é um pincel bom, bonito e barato. E que produto que a gente pode utilizar aí na linha d'água? Gente, vários. Lápis de olho, BT Velvet, delineador em gel. Tem gente que utiliza batom mate também. Eu não sou muito fã porque eles não são testados oftalmologicamente. E tem gente que dilui sombra com diluidor. Eu também não gosto muito porque eu acho que não dura muito bem, tá? Mas são opções. De repente, se tu vai fazer só uma produção e não precisa de durabilidade, tu pode utilizar esse truque. Aqui eu tenho mais um passo a passo detalhado que tu vai tirar print ou tu vai copiar e a gente vai ver ele mais na prática, tá? Não vou ler todo aqui com vocês porque a gente vai ver este passo a passo praticando. Agora a gente vai para a parte prática em uma modelo e eu também vou te mandar lá no grupo do WhatsApp um treinamento para você fazer no seu braço. É muito legal que primeiro a gente consiga no braço, onde não tem lágrima, onde ninguém tá com sensibilidade, a gente consiga realizar um acabamento muito bonito, para depois a gente conseguir colocar em prática em uma modelo, tá? Então lá no WhatsApp vai ser mandado esse conteúdo complementar e agora a gente vai praticar na modelo. Vou utilizar o delineador em gel da Suelen. Poderia ser BT Velvet ou algum outro delineador em gel ou até mesmo lápis de olho. Apliquei aqui na plaquinha. E vou pegar bem no topo do pincel. Esse produto tem que vir no topo das cerdas aqui. Esse movimento vai nos auxiliar muito a preencher bem no local certo, sem borrar embaixo. Pode olhar para cima. A gente vai puxar a pele aqui embaixo e vai sujar a linha d'água já sujando onde nascem os cílios dela. Para não ficar aquela linha aqui onde nascem os cílios. A gente vem aplicando com batidinhas, tira a mão para que a cliente tenha um tempo, né,
e não fique com tanta sensibilidade. Então, aplica um pouquinho, tira o pincel, olha lá em cima, e aí continua. Vem aplicando e já sujando essa linha onde nascem os cílios. Isso aqui é muito importante. E aí a gente vem fazendo bem aqui o cantinho interno. E jamais fazer essa aplicação aqui, ó, sem puxar essa pele. A cliente não vai aguentar. A gente vai limpar o excesso de produto que tem no pincel. Pode olhar lá em cima. E vamos começar a esfumar esse delineador em gel. Movimentos de vai e vem. Deixando essa bordinha bem desmarcada. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Chegando lá no cantinho interno. Tá vendo que aqui ainda tem marca? Então eu vou limpar mais o meu pincel. E aí eu faço mais movimentos de vai e vem, ó. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Só que curto, ó. Um mini vai e vem. E eu consigo esfumar o delineador. Se eu tivesse sujado todo o meu pincel aqui, onde é que eu ia chegar com esse preto? Ele ia ir muito longe, por isso que é essencial pegar no topo do pincel o produto, usar o topo aqui. Agora, eu vou utilizar a sombra mais escura do meu degradê no topo do pincel. Agora eu já estou usando o pincel 907, que é um pouco mais fofo que o anterior. Tira o excesso do pincel, pode olhar lá em cima, e a gente vem carimbando. Carimba, carimba, carimba. Bem rente aos cílios. Depois que a gente pigmentou, faço vai e vem bem na bordinha dessa sombra, para deixar ela pronta para receber o marrom que vem embaixo. O que cai aqui embaixo a gente já vai varrendo. Como próximo pincel, eu vou usar o lapisinho. Vamos pegar bem o topo. Sempre segurando que nem caneta. E vamos fazer um movimento de vai e vem na borda desse preto. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Acabou o produto, eu preciso pegar mais, tirar o excesso e continuar. O pincel é muito pequenininho, então ele não carrega muito produto nele. A gente tem que constantemente colocar mais. Vem. E mais. Ó, e agora, depois que eu já consegui pigmentar bem esse marrom, eu venho com a mão um pouquinho mais leve. Venho desmarcando esse marrom para receber o próximo. Uma coisa importante é que eu não vou vir com o pincel daqui, ó, de onde a modelo e a cliente enxergam que eu tô vindo, porque isso vai dar muita sensibilidade no olho. Eu venho aqui de baixo, ela nem enxerga que meu pincel tá aqui. Isso aqui deixa a maquiagem muito mais confortável para tua cliente e vai ajudar ela a lacrimejar muito menos. Para finalizar e dar o acabamento, eu venho com um pincel de cerdas sintéticas. Esse aqui é o LP80 Extra da Beauty. E com a cor mais clarinha, que vai ser essa aqui, bem no topo do pincel. Tiro o excesso.
E vou passar bem na bordinha do esfumato. Pego mais e vou ligando com a maquiagem lá em cima. Eu gosto de voltar com as cores para dar uma reforçada. Então eu volto com o marrom, depois eu volto com o preto. Vou aproveitar para fazer a ligação da maquiagem do canto interno aqui embaixo também, trazendo esse branquinho para perto dos marrons. Vou trazer também o mesmo cintilante que usamos em cima. Isso tudo deixa a maquiagem com maior acabamento. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cílios. E uma das coisas que eu quero te falar é que é muito importante que a gente experimente os cílios na cliente e veja como ficou de olhos abertos. Às vezes a gente acha, vai ser esse aqui, e nem vê como ficou de olho aberto. Então aproveita a colinha que já vem na embalagem e só posiciona ele na frente dos cílios da tua cliente e pede para ela abrir os olhos. Obviamente que as pontas vão ficar descoladas, mas é só pra gente ter uma ideia. Se não vai ficar muito grande, se não vai ficar muito pequeno. Conforme tu vai tendo mais experiência com os modelos de cílio que tu trabalha e os formatos de olhos, né, o visagismo, vai ficando muito mais certeiro, muito mais fácil de escolher o modelo correto. Segunda coisa é que é importante a gente cuidar em cílios que tem um modelo gatinho, ou seja, que são muito compridos aqui no final, para que esse gatinho não fique mais caído do que a maquiagem que a gente fez, porque isso vai pesar muito o olhar. Então, às vezes, quando os cílios é muito compridão, é legal que a gente coloque ele um pouquinho mais curto, um pouquinho mais aqui, antes de terminar o cantinho externo do olho, para que de olho aberto ele gere esse efeito mais retinho, que dê mais lifting no olhar. Um dos principais erros, gente, é quando os cílios eles colam no pelo. Primeiro no pelo e depois na pele, principalmente aqui, ó. Sabe o que vai acontecer? Vai te dar esse resultado aqui. A gente enxerga os cílios descolado. E mesmo que, assim, ó, colou no pelo, depois foi lá e empurrou para ele colar na pele, na hora ele vai colar. Só que aquele pelo que colou primeiro vai ficar fazendo força para soltar os teus cílios e logo ele vai ficar mais para frente de novo. Não é nem que ele vai soltar assim, ó, para cima, mas ele vai ficar afastado, ele vai estar colado, mas é no pelinho ali dos cílios, no início dos cílios dela, e não na pele. E a gente precisa que os cílios estejam colados na pele. Quando isso acontece, o que a gente vai fazer? A gente vai afastar dos cílios dela e a gente vai vir por cima, colando na pele. Não pode dar para enxergar a raiz dos cílios por baixo da base dos cílios postiços, tá? Os cílios postiços tem que estar colado na pele. Não esqueça de juntar bem também os cílios naturais para dentro dos cílios postiços. Isso eu vejo muito acontecer. Numa foto, principalmente quando a gente coloca a iluminação, todos os cílios que tá mais para baixo ou que tá sujinho ainda de base, não passou muito delineador, não passou muito rímel,
ele brilha demais ali embaixo. Então toma cuidado para juntar muito bem os teus cílios. Vamos para a prática. Eu vou utilizar nela o modelo 3D H13, que eu acho mais coringa para cliente. Vou tirar aqui da plaquinha com a pinça. Eu venho tirando aos poucos para não estragar os cílios logo na retirada. Vou aproveitar essa colinha que vem nele e já vou medir para ver se o cílio está do tamanho certo para ela ou preciso colar. Pode fechar os olhos. Seguro os cílios com a pinça ou com a mão, não tem problema ser com a mão, bem aqui no meio e vou colocar bem no meio do olho dela. Vou encaixar bem direitinho aqui no cantinho interno e no cantinho externo para ver se sobra tamanho de cílios. Pode abrir os olhos. A gente pode ver que ficou um tamanho bem certinho do último cílios dela, ó. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. Ali em cima. Ó, ficou bem no mesmo tamanho, então a gente não vai precisar cortar. Se ficasse sobrando, a gente olhar aqui por baixo. O que sobrou, a gente corta. Pode fechar. Então agora a gente vai tirar essa colinha que vem nos cílios, segura bem forte nele para não estragar os cílios. E a gente tem que tirar essa colinha aqui para não ficar aparência de cola, senão fica muito grossa essa cola aqui e fica feio. Mesmo os cílios estando no mesmo tamanho do olho dela, ele tem essas rebarbinhas aqui, ó, tanto no início quanto no final. E isso aqui fica incomodando no olho, pinica, fica feio. Então a gente vai cortar bem rente ao primeiro e ao último tufinho, tirando essas pontinhas. Uma coisa legal quando a gente quer os cílios bem curvadinho é aplicar o Curvex. Deixa os cílios mais elevado, curvado. Mas o Curvex acaba sendo mais demorado. Então, em atendimento, eu gosto de fazer essa curva com a espátula. Eu só venho e aperto bem no meio dos cílios. Isso aqui já levanta eles, ó. Bem no meio. Olha como já curva. E é muito mais rápido do que ficar passando o Curvex. Entendimento, a gente não tem muito tempo a perder. Vou utilizar a colinha de cílios da Atelier Paris. E tem uma questão, eu não posso já vir com essa cola e já colocar ela nos cílios, porque às vezes sai bolha de ar e explode essa bolha de ar e suja todos os cílios. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou deixar a colinha sair aqui na ponta da embalagem, quando a gente consegue ver um pouquinho ali da cola. E agora sim eu vou vir encostando os cílios ali, sem precisar apertar a cola enquanto os cílios tá perto da cola, para não voar nada e a gente perder os cílios, ele sujar ou estragar. E preciso esperar secar. Vou pegar os cílios com a pinça, pego aqui bem no meio dos cílios e bem pertinho, bem em cima. O meu dedão tá para cima e o meu indicador tá para baixo. Essa é a forma que eu seguro. Eu vou colar a metade dos cílios e o cantinho externo. O cantinho interno ainda não. Colei a metade, levantando aqui, ó, puxando a sobrancelha para cima. Puxei a sobrancelha, colei o cantinho externo. Agora tu vai olhar para baixo, Gabi. A gente puxa a sobrancelha no cantinho interno e encaixa o início. Pode fechar. Agora, de olhinho fechado, ela fica esperando secar a colinha. E por que eu fiz isso? Dela olhar para baixo para liberar esse cantinho interno aqui. E a cola de cílios não colar muito lá nos cílios inferiores e o olho da cliente ou da modelo ficar colado e ficar difícil de abrir. Depois que a gente colou os cílios, já esperou a colinha secar, já tá bem sequinho, a gente já conferiu se não colou embaixo, ó, pode olhar para cima. Tá tudo bem soltinho lá de baixo. Pode fechar os olhos e a gente vai dar o acabamento nos cílios natural dela,
levantando eles e encaixando nos cílios postiços. Isso aqui deixa o acabamento muito mais bonito, além de deixar os cílios postiços muito mais confortável para a cliente. Então a gente vai... Eu gosto de segurar bem na pálpebra mesmo, então eu venho com a mão bem suave ali e vou pintando os cílios dela para cima com esse pincel de delineador em gel, é um 75 da Dye Makeup. Vou pintando eles e encaixando. Então os cílios já ficam bem pretinhos e já ficam levantados, encaixados nos cílios postiços. E é pouco delineador que tem que ir no pincel, não pode ser muito. Para fazer aqui o cantinho interno, tem que ter muito cuidado para não soltar os cílios que a gente colou, né? Porque essa pontinha sempre quer descolar. Então a gente tem que vir e só pintar, sem puxar os cílios de baixo. E eu gosto de sempre dar uma apertadinha melhor ainda, principalmente aqui no cantinho interno. Gente, o batom, tu vai ver alguém aí que mora contigo, tua mãe, teu marido, seja quem for, já compra um demaquilante bifásico, com um pincel bom e um batom pra tu treinar, porque batom exige treinamento. Mas existe um truquezinho muito importante, que é a gente marcar os cantinhos e o ponto alto dos lábios e o meio, para que a gente consiga a simetria e nos guie na hora de passar o batom. E vamos para a prática de novo. Batom, também vamos utilizar a plaquinha, a gente passa aqui, ó, o batom na plaquinha, tirando do aplicador. Por biossegurança, a gente não vai aplicar direto de jeito nenhum, a não ser que o batom seja da cliente e tu queira passar direto. Fora isso, não. E se for precisar pegar mais batom, tu pode aplicar um pouquinho mais do lado, mas não em cima de onde já tá contaminado, tá? Vou utilizar o pincel B113 da Macrylan. Eu gosto muito desse pincel por ele ser assim bem pequenininho e ele tem as cerdas bem unidas, ele não fica escabelado muito fácil, tá? O M113 eu já noto que ele fica mais escabeladinho. E vou pegar só na pontinha do pincel. Por quê? Às vezes, quando a gente suja o cabo nessa região aqui, e a gente vai fazer algum acabamento, o cabo suja lá embaixo da boca. Então, tem que pegar só na pontinha do pincel, com aquele movimentinho de deslizar o pincel dos dois lados aqui na plaquinha. Vamos começar marcando os dois pontos mais altos dos lábios e o ponto do meio. Pode ver que ela não tem aquele desenho tão marcado do arco do cupido, mas tem uma altura mais alta em cada lateral, aqui e aqui. E onde é mais baixinho no meio é aqui. Então, esses pontos vão nos guiar. Vou pegar mais produto no pincel. A gente vai pedir para nossa cliente abrir a boca, afastar os lábios, para que a gente consiga fazer os cantinhos. Esses cantinhos aqui, que a gente não vai conseguir acessar com a boca fechada. E eu já começo pelos cantinhos, por quê? Porque as clientes têm na cabeça delas que elas precisam passar batom de boca aberta. E a gente começa a passar e elas abrem a boca. E isso desestabiliza a boca, faz elas ficarem mexendo, não fica muito estável e fica difícil da gente conseguir dar um movimento preciso com a cliente com a boca aberta. Então, a gente já pede para a cliente abrir, a gente marca os cantinhos e depois a cliente vai fechar. Óbvio que vocês vão ter que ter cuidado com clientes que não têm respiração nasal, respiram somente pela boca e não vão conseguir ficar com a boca fechada. Então, tem que ter um pouquinho essa sensibilidade também. Se perceber que a cliente só respira pela boca, você vai ter que passar com a boca entreaberta. Se precisar algum detalhezinho com a boca fechada, você avisa para ela. Olha, tu aguenta aí uns segundinhos com a boca fechada só para fazer um acabamento? E vai combinando com ela para que ela respire nos intervalos enquanto tu tá aplicando, tá? Fora isso, se a cliente tem respiração nasal normal, não tem nenhuma obstrução no nariz, a gente pode pedir para a cliente fechar a boca depois. Então, pode afastar os lábios. A gente vai fazer bem aqui, ó, cantinho, cantinho,
cantinho e cantinho. Pode fechar. E a partir daqui, a cliente está de boca fechada. A gente vai pegando mais produtinho aqui na plaquinha, sempre alisando aqui o pincel. Para aplicar a parte de baixo, precisamos ter a nossa mão apoiada no rosto da cliente. Precisamos segurar perto das cerdas e o movimento vai ser de deslizar, ó. Olha aqui onde a minha mão está apoiada no queixo dela. Depois que eu gastei o produto de um lado, eu viro o pincel e passo com o outro lado do pincel. Quanto mais contínuo for esse movimento, mais retinho ele vai ficar. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que daqui pra cá. Então eu pego lá do cantinho que eu já marquei e puxo. Se precisar algum ajuste, eu vou fazer com a ponta do pincel. Ó. Tá aí. Em 2 passadas, a gente já fez o contorno da parte de baixo. A parte de cima, vamos pegar mais produto no pincel. A gente vai fazer primeiro as comissuras aqui, os pontos altos, né, do lábio, então do meio para cima, arredondando o ponto alto para não ficar aquele bico, né? Não ficar tão quadradão, pontudo. Vamos já fazer o outro. Com essas marquinhas aqui, a gente consegue ter simetria, tá? Pegamos mais produto aqui no pincel. E vamos descer, encontrando o cantinho que a gente já marcou. Pega mais e vamos fazer o outro lado. É sempre de cima para baixo, tá? Ó, de cima para baixo. Movimento longo, contínuo, para nos dar estabilidade, deixar a linha bem retinha. E tá passado. Agora a gente vai preencher e vamos ver se ficou retinho. Só depois com ele todo preenchido é que a gente vai dar os acabamentos. Olha, não tem nenhum acabamento para fazer, porque essa aplicação já é muito certeira, tá? Vira o rosto um pouquinho lá pra câmera, pode olhar lá para mostrar de frente. Já tá bem retinho, já tá bem simétrico, mas se precisasse de algum acabamento, eu iria pontualmente onde precisou. Agora vamos supor que a gente borrou. Vamos ter que limpar. Bom, primeiro de tudo, a gente vai tirar todo o excesso de batom com um cotonetezinho que a gente borrou, tá? Só para tirar o grosso mesmo. Se não for muito, pode pular essa etapa. Eu vou pegar um microbrush. Esse produtinho aqui vende na Shopee. Ele é um produto muito utilizado para quem faz cílios, extensão de cílios, lash lifting. Mas eu uso ele muito para ajudar a dar acabamento na maquiagem, tá? E um pouquinho de primer siliconado. Apliquei um pouquinho de primer aqui na minha mão. Vou pegar um pouquinho no microbrush. Se não tiver microbrush, pega outro pincel de batom limpinho, tá? E eu vou limpar esse excesso com primer. O primer vai tirar a maquiagem e não vai deixar a pele sem conseguir dar aderência pra gente cobrir depois com corretivo. Então, olha só, ele limpa cada borrãozinho.
Depois eu vou pegar um pouquinho de corretivo do tom da pele dela, corretivo pastoso de preferência, corretivo da Maquiê, Nática Pelo. E vou pegar bem pouquinho num pincel de cut ou um pincel de batom. Mas tem que ser pouco produto, tá? E aí eu vou recortar por fora desse borrado. Como a gente aplicou primer, ele permite que a gente consiga construir uma camadinha aqui com o corretivo. É diferente de fazer isso com um demaquilante, por exemplo. O corretivo não vai grudar em cima do demaquilante, por isso tem que ser o primer mesmo. A gente pode dar um acabamento com uma esponjinha sequinha, só para tirar o excesso de produto. Essa aqui é a mini esponja da Lanossi. E no final, a gente só sela com um pozinho do tom da pele dela. Bom, gente, esses detalhes aí que eu te falei agora, eu tenho certeza que tu não vai se esquecer. E toda vez que tu tirar tuas fotos, tu vai começar a reparar se o cílio está bem encostadinho, se tá bem pretinho no cantinho interno, se o batom tá simétrico. E é isso que vai fazer com que tu tenha mais acabamento. Conforme tu vai conseguindo ter esse acabamento bonito nos teus treinos, tu vai conseguir aumentar a tua agilidade para levar esse acabamento pro teu atendimento real. Mas vai depender de ti. Tu fez a primeira parte, que foi estudar aqui comigo, e a próxima parte é tu realmente treinar. Aproveita o final de semana, já vai colocando em prática aí no teu pulso, chama o pessoal que mora contigo para passar batom, para colar cílios. E nós vamos nos ver agora, nosso próximo encontro é na segunda-feira, onde eu vou te passar uma fórmula infalível pra gente fazer o delineado gatinho. Tem desenho no quadro, tá? Então, assim, não tem erro. E também vamos falar um pouquinho sobre sobrancelha. E já reserva na tua agenda, coloca no teu despertador. Terça-feira, às 8 da noite, nós vamos ter uma live te ensinando a vender para noivas. Que conteúdo tu tem que postar para atrair noivas. Que maquiagem tu tem que treinar, tu tem que fazer para tu postar e atrair estes atendimentos. Como que tu faz para cobrar. E a gente vai fazer juntas uma pele hiper resistente, à prova de atrito, resistente à lágrima, maravilhosa. E é pra cima que a gente vai. No ano que vem, ninguém nos segura, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.